Se tem uma coisa que consome o tempo de qualquer gestor, é a quantidade de tarefas pequenas que vão surgindo ao longo do dia. São aquelas aprovações que ficam pendentes, planilhas que precisam ser atualizadas e aquelas conversas que ficam jogadas entre o WhatsApp e e-mail. Tudo isso fazendo com que o gestor perca mais tempo organizando as atividades do que de fato produzindo. O mais curioso é que grande parte desses problemas não tem nada de estratégico, são atividades manuais e repetitivas, que já poderiam ser automatizadas há muito tempo. Só que agora existe uma diferença. Com a IA, a gente consegue fazer essa automação de forma rápida e acessível. Hoje em dia, metade do tempo de uma equipe de trabalho é consumida com atividades mecânicas. Isso reduz o foco, cria gargalos e ainda aumenta o custo. Empresas que já perceberam isso estão utilizando a IA para destravar processos e automatizar o que não precisa de atenção humana, com isso liberando mais espaço para fazer o que realmente importa para os resultados. Vamos falar agora de exemplos reais com empresas que já fazem. A Gerdau, por exemplo, utiliza a Gabi, um agente de IA que automatiza a parte operacional das requisições de compras. E o que ela ganha com isso? Acelerou o abastecimento, reduziu o erro manual e melhorou o fluxo do setor, tanto que a plataforma já vai ser expandida para outros setores da empresa. Está vendo a importância? Vamos falar agora da Ambev. A Ambev aplicou a IA em processos industriais como operação de evaporadores, caldeiras e compressores. E qual o resultado de tudo isso? 76% menos na variação de temperatura, 70% menos no desvio de evaporação e esse dado mais importante, 4% na redução do consumo total de energia. Veja que economia absurda. Tudo isso é produtividade real, medível e contínua, mostrando que as empresas que querem economizar tempo e economizar custo precisam aplicar IA no seu fluxo de trabalho, seja em qual área for da sua empresa. Vamos agora ao ponto principal. O que dá para fazer hoje sem complicação? Primeiro, organização e priorização de tarefas. O ChatGPT e o Gemini conseguem pegar uma lista de atividades e organizar por prioridade, prazos, responsáveis e até sugerir um fluxo mais eficiente. Por exemplo, se eu mando assim: reorganize essas tarefas do meu time por urgência e me diga quem deve fazer cada uma, e coloco a lista. Em segundos, ele vai criar uma versão organizada. Resumos de reuniões e conversas. Você pode colar conversas do WhatsApp, e-mails, prints ou anotações soltas e pedir: transforme isso em uma ata com responsáveis, prazos e próximos passos. E em alguns segundos está tudo organizado e pronto para enviar para o time. Criação de documentos e textos repetitivos. Relatórios, comunicados internos, descrição de cargos, avisos e até justificativas para a diretoria podem ser escritos pela IA. Por exemplo, podemos dar um comando de: crie um comunicado curto para o time sobre ESG que vamos começar a implementar na empresa. Precisa ter o tom profissional. E só aguardar a entrega pela plataforma. Automação de processos simples. Com ferramentas que se integram à IA, como Zapier, Make, Notion e o Slack, você pode automatizar fluxos inteiros. Por exemplo, sempre que um cliente manda mensagem, a IA classifica, entende o pedido e já direciona para a pessoa certa. Análises e tomada de decisão mais rápida. Dá para colar uma planilha ou parte dela e pedir: analise os dados, identifique risco de atraso e sugira o que priorizar. Dessa forma, você poupa mais tempo e consegue ter dados bem detalhados para a tomada de decisão. Vamos agora para uma mini demonstração. Só para você ter uma ideia, olha isso. ChatGPT cria um fluxo semanal para organizar o trabalho do meu time de vendas, considerando os follow-ups, análise de leads, reuniões e metas de fechamento. Em poucos segundos, ele vai criar um fluxo completo com horários, prioridades e boas práticas. E se eu quiser algo mais técnico, como um processo inteiro, eu posso dar o comando: me ajude a estruturar o fluxo de aprovação de propostas da entrada até a assinatura. O chat vai devolver etapa por etapa com todas as recomendações.
No fim das contas, o principal é entender que a IA é uma ferramenta. Ela ajuda a organizar, a acelerar e simplificar os processos. Quando a gente combina bem processos claros com essas tecnologias, o trabalho flui melhor, o time rende mais e o gestor consegue tomar melhores decisões.